Começa agora, aqui pela TV Grandourados, o programa Saúde e Bem-Estar. Você que tem acompanhado comigo esses programas que são gravados aqui no Instituto de Neuropsiquiatria da doutora Elizabeth Castelon, e a gente sempre busca levar até você informações pertinentes a vários assuntos que são muito relevantes. E eu quero agradecer mais uma vez a doutora por estar aqui conosco, nesse desafio, porque toda semana gravando um programa, doutora, não é fácil, mas muito obrigada, viu? Obrigada a você. O que nós vamos falar é sobre o transtorno do aprendizado. O porquê que muitas crianças têm dificuldades na escola. Às vezes a gente pensa que é um problema que parte da escola ou também da educação, mas a doutora que domina o assunto vai poder explicar para a gente melhor. Porque essas crianças, doutora, às vezes chegam na escola e não conseguem se concentrar e avançar nos estudos. Então, aí é uma coisa que a gente precisa interpretar cada criança de uma forma individual. E o que eu recomendo é, vamos dizer assim, é que a gente faça na nossa cabeça um checklist. Quando eu digo na nossa cabeça, é assim, os próprios pais, os professores, mas também o psicólogo que vai lá observar a criança, o psicopedagogo, ou depois, como no meu caso, o médico, eles trazem a criança para o médico. Então, quando eu vejo uma criança, eu faço na minha cabeça um checklist. Que checklist é esse? Então, primeira hipótese. Como que está emocionalmente essa criança? Então, essa criança está com depressão, ele está triste, está emburrado, está revoltado, está sendo maltratado, está sendo menosprezado. Então, primeira pergunta, como que está a situação familiar? A mãe casou de novo, está com o padrasto bate na criança, ou a mãe casou de novo, agora tem um irmãozinho e ele fica sendo a pessoa meio que fora da família, porque tem a mãe, o pai, a criança, e aí tem ele que está de fora, porque ele é filho do outro pai. Isso é uma situação comum e que gera muito problema de aprendizado e de comportamento. Ou a criança era criada pela avó e a avó faleceu, então ele estava uma criança que está em luto. Então a gente tem que ver muito a questão emocional da criança e a questão familiar, o que está acontecendo. Na questão familiar, a mãe e os pais, outra situação comum, é a criança vir de um contexto onde ninguém estuda. Então, por exemplo, meu pai, ele mexe com trator. Então, o que eu quero ser depois, eu quero mexer com trator. Ele passa, quando ele vai lá com o pai no sítio e tal, ele senta no trator e fica com o pai, ou tira leite da vaca, sei lá. Ele tem aquela vida. E ele não entende para que tem que ficar lendo, estudando. Aquilo não entra no contexto, porque não está no contexto familiar. Então, se eu quero ter uma criança que estude, que goste de ler, é totalmente diferente daquela criança que ela chega em casa, a mãe está com uma pasta na mão, a mãe está estudando ali no computador, ele vê que estudo, que leitura faz parte do dia a dia. Então essa é uma outra coisa, analisar também o contexto familiar nesse sentido de se é uma família, vamos dizer, alfabetizada, se é uma família que tem o hábito de leitura, se mexe com isso ou se aquilo está totalmente fora do universo da criança. Outra coisa que a gente tem que avaliar é a questão da escola, como é que está o ambiente escolar. Desde coisas muito simples, a criança está sentando na frente, quantos alunos tem na sala de aula, Hoje em dia está uma catástrofe, sala de aula com aquele monte de aluno, não dá para a pessoa, superlotação. Como que se a gente fosse avaliar como é que está até a luminosidade, o ar, o barulho na sala de aula, a gente vê que são as condições arquitetônicas já são também muito ruins. Aí somado excesso de aluno em sala de aula, então a gente teria que ver isso. A criança está, coisa simples, a criança está enxergando bem, ou ele está sentado lá atrás, ele precisaria de óculos. A criança ouve bem, Aí a relação com a professora, será que às vezes a professora vai pegando birra do aluno? Porque a professora, coitada, ela já não está ganhando muito bem, ela já está insatisfeita com várias coisas, ela já sofre várias pressões de coordenação, de um monte de coisa assim. A escola é um ambiente extremamente difícil. Ele é um dos ambientes mais difíceis de se trabalhar, de se conviver, é a escola, infelizmente. Então, a gente tem que entender assim, então, será que... Então, a professora já está mal e às vezes a própria professora está com depressão e ela vai pegando birra daquele aluno que não aprende, que faz bagunça. Então, será que ele está sofrendo bullying? Bullying da escola, bullying, às vezes até pela própria professora que tem as razões dela. Então você está vendo que todos esses assuntos, eles não têm muito a ver, todas essas coisas que eu falei até agora, elas não têm diretamente a ver com dificuldade intelectual de assimilar alguma coisa. Que a criança tenha um problema de concentração, um problema de atenção, um problema de hiperatividade, quer dizer, não são problemas
né? Porque muitas vezes a gente já fala, ele tem TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, descalculia, autismo. Às vezes não é muito bem isso, às vezes são essas conjunturas que não são favoráveis, que estão levando a criança a ter alterações de comportamento porque está revoltado, porque a família está dando problema, ou porque está tendo problemas na escola, bullying porque é gordinho, bullying porque é alto demais para os outros em relação aos outros alunos. Então a gente precisa ver tudo isso. Visto tudo isso, aí eu entro nos aspectos propriamente de aprendizado mesmo. Então aí entram esses três transtornos que eu mencionei, que são o déficit de atenção e hiperatividade, a gente já falou sobre ele no outro bloco, que é a criança que tem dificuldade em organizar a mente dela e centrar a mente dela em um assunto. Então ela se perde, ela se distrai com a própria mente, com os próprios pensamentos dela, ou se distrai com as coisas ali que ela está vendo, e aí ela acaba não conseguindo se concentrar, e as pessoas têm a impressão de que ela não memoriza. Não é que ela não memoriza, é porque ela não prestou atenção suficiente para sedimentar aquele conhecimento. A outra coisa que é bem comum é a dislexia. A dislexia é uma criança inteligente, é uma criança que ouve bem, que enxerga bem, mas que tem uma dificuldade muito além do esperado para a inteligência dela de adquirir as regras básicas do nosso alfabeto, que é um alfabeto fonético, então, que exige então que a pessoa aprenda a associar a letra ao som, o som à letra, entender quando que uma palavra termina, quando que acaba, entender também as características irregulares da nossa língua. Por exemplo, eu falo exame, eu tenho o som de Z, mas é escrito com X, né? Sim. Então a dislexia ela é uma coisa comum. O tratamento da dislexia ele é feito através do fonoaudiólogo e do psicopedagogo. O diagnóstico ele se dá pelo sintoma, por você estar observando aquela dificuldade imensa de alfabetização, aqueles erros ortográficos, a dificuldade enorme de leitura. A partir disso você já faz um diagnóstico presuntivo, ou seja, você já presume que ela tem esse problema e já começa a intervenção. A gente não fica aguardando que se façam N testes para ver se é isso mesmo, não. Aí o fonoaudiólogo ou o psicopedagogo eles vão sentar com a criança para entender que tipo de dislexia ele tem, no sentido assim, quais são as particularidades da dislexia daquela criança, que tipo de letra que ele mais confunde, qual que está sendo a dificuldade de processamento fonético, que som que ele parece que não escuta tão bem, galinha, calinha, a galinha, né? O meu está abotoado, então confunde o D com o T, ou o som do P com o B, a bomba, a água pomba, com água. Pode ser isso. Então assim, então aí é a parte individualizada de ver que problemas essa criança tem. Pode ser que a gente ache que seja dislexia, mas a criança passando por uma intervenção individualizada breve, ela supera tudo aquilo. Então aí às vezes nem era dislexia. Na realidade foi uma dificuldade de alfabetização porque o processo de aprendizado dela foi meio que atropelado, não usaram o método mais adequado e a professora faltou e a criança estava doente, alguma coisa, enfim, aquele processo não se deu como deveria acontecer, não se deu da forma adequada e você consegue recuperar. Quando é dislexia mesmo, geralmente não. Se é a dislexia, a pessoa vai guardar uma certa dificuldade a vida inteira. Que ela consegue superar através de estratégias, prestando mais atenção, mas vai ser uma pessoa que vai demorar mais tempo para ler, que às vezes vai cometer erros se ela escrever muito rápido, sem prestar atenção. Então ela guarda uma certa dificuldade, mas que não vai impedi-la de ser o que ela quiser ser. Doutora, se quiser ser médico, advogado, engenheiro, ela vai poder fazer o que ela quiser. Desculpa te interromper, doutora, mas tudo isso me fez lembrar de uma situação de uma família que eu conheci, que dois irmãos tinham a mesma dificuldade de falar a palavra claro. Eles falavam claro. Então, a diferença de idade dos dois era assim, uma média de 4 anos. E na infância toda foi assim, na fase adulta também. Isso era esse transtorno de aprendizado? Poderia ser considerado? Não, se é uma palavra só, a gente... Tudo que era L, eles trocavam pelo R. Isso daí é uma coisa que a gente conhece da população chinesa e japonesa, né? Então, entre os chineses e japoneses, a gente explica isso muito bem, porque é o seguinte, quando eu sou bebê, eu sou capaz de diferenciar todos os sons possíveis em todas as línguas.
Por isso que eu conseguiria aprender todas as línguas. Certo. Conforme eu vou crescendo, já nos meus primeiros anos de vida, eu vou aprendendo a desprezar as oscilações de som que não resultam em diferença semântica. Por exemplo, se eu falo para você água, ou se eu falo água, é a mesma coisa. Então, eu aprendi já desde pequenininha a desprezar se o A é longo ou se o A é curto, porque na minha língua português não existe diferença de significado. Se você falar água ou se você falar água, é a mesma coisa. Conclusão, hoje como adulta, eu não consigo ouvir tão bem se uma vogal é pronunciada longa ou curta, porque o meu cérebro foi treinado para desprezar essa diferença. Certo. Aí eu vou falar alemão, que é uma língua onde essa diferença é extremamente importante, muda totalmente o significado da palavra. Se eu falo o A longo ou o A curto, o E longo ou o E curto, isso muda totalmente o significado da palavra. Quando eu vou falar alemão, eu falo com uma certa dificuldade, e quando eu vou ouvir, pode ser que eu não entenda muito bem, porque eu não consigo ouvir tão bem, porque desde pequenininha eu fui treinada a ignorar isso. Então, quando eu vou aprender alemão, eu vou ter que treinar meu cérebro a ouvir isso de novo, e aí quando eu for falar, prestar muita atenção. Então, no caso da língua japonesa, que eu não conheço, mas esse R, parece que esse som nem existe. Então, o L eu acho que não existe. Então, quando vai falar o L, eles falam o R. Por quê? Porque o cérebro foi treinado desde pequenininho a desprezar essa diferença. Então, na hora que ele vai ouvir, ele não consegue ouvir muito bem, não consegue pronunciar. Tá certo. Né? Agora, uma criança que, por exemplo, no caso dessas duas crianças, supondo que eles não são filhos de orientais, e eles têm essa dificuldade, a gente chama isso de um erro de processamento auditivo. Ou seja, ele pode até escutar, a audição é normal, mas na hora de processar as diferenças de sons, aquilo não estava se dando da forma adequada. Então eles precisariam fazer um tratamento com fonoaudiólogo para aprimorar isso daí. Tá certo. Tá? Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. E se você sonhasse? E se você realizasse? Se por um instante você se desafiasse? Por um momento você enfrentasse? Acreditasse no seu potencial? E se você estudasse na melhor? Seja o melhor, seja o Unigrão. Vestibular 2020. Graduação e pós-graduação, presencial e à distância. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV da Família Douradense, TV Grandourados, que você já conhece, e também pelo YouTube. Nós estamos discutindo, eu e a doutora Elizabeth, hoje o transtorno de aprendizado das crianças. Doutora, existe também situações em que a criança é extremamente inteligente, a gente percebe que ela tem facilidade de captar um raciocínio, mas ela tem dificuldade no aprendizado. Por que isso acontece? Aqui também a gente tem que fazer um checklist, também são várias as possibilidades. Então pode ser que a criança seja inteligente, mas como eu falei, ela está passando por um problema emocional. Problema emocional de causa familiar, ou seja lá o que for, ou ela tem mesmo um transtorno emocional, uma criança que tem depressão, seja por que for o motivo, uma criança que tem transtorno bipolar, né? Então a gente tem que ver o lado emocional da criança. Aí a segunda coisa é ver a motivação, que é o que eu falei, por exemplo, falei no bloco anterior, uma criança cujos pais trabalham na agricultura, por exemplo, e ela não vê muito sentido em estar estudando em casa. Então, às vezes, eu já recebi muita criança que fala, não, na escola ele não aprende nada, mas ele monta e desmonta um aparelho, ou ele ajuda o pai dele lá na oficina e ele sabe tudo, né? Então, aí é uma questão de motivação, e a motivação tem a ver com você também ver sentido naquilo que está sendo feito. Então, a gente tem que ver essa questão da motivação.
A outra coisa é que assim, uma criança pode ser inteligente, ter altas habilidades até, mas ter também transtornos de aprendizado. Então pode ser que a criança ele tenha altas habilidades, você vai fazer com um psicólogo um teste psicométrico e você vê que ele é extremamente inteligente, mas ele tem dislexia ou ele tem descalculia, que são as pessoas que têm muita dificuldade com as operações aritméticas, né, com a matemática. Então você pode ter uma concomitância disso também. Ou ter altas habilidades e ter TDAH. Na realidade, o mais importante, o que deveria ser feito, seria uma adaptação individualizada uma adaptação individualizada partindo de uma análise individualizada daquela criança, uma adaptação da forma de ensinar, que é muito difícil, mas é possível, mas isso só dá para fazer em classe com poucos alunos. Então a primeira coisa seria reduzir o número de alunos, a segunda coisa seria melhorar o nível dos professores. Se você quer melhorar o nível de uma classe profissional, aquela classe precisa ser melhor paga, porque aí você seleciona os melhores profissionais. É verdade. A gente está num ponto onde a gente só seleciona os piores, as pessoas que não têm muita qualificação, que acabam se tornando professores, muitas vezes, infelizmente, está ficando cada vez mais assim. Então, você precisaria melhorar o salário dos professores, você precisa investir mais em educação, ter classes com menos alunos, ter professores mais habilitados, porque aí eles vão poder utilizar diferentes métodos para diferentes crianças. Então, pode ser que aquela criança tenha, por exemplo, ele é extremamente inteligente, mas ele tem uma dificuldade maior no processamento auditivo, que é o que a gente falou no bloco anterior. E aí ele acaba... ele precisaria ter um treinamento maior de processamento auditivo, ele precisaria ser alfabetizado num método ali mais específico, mostrando explicitamente as relações grafofonêmicas. E às vezes o professor tem uma formação, ele ensina ali naquele caminho e alguns pegam, mas os que ficaram de fora, porque não tem um conhecimento para aplicar um método alternativo, né? Se eu te ensinei uma coisa de um jeito e você não aprendeu, o certo é eu tentar te ensinar de outro. De outra forma, isso. Né? Só que para eu fazer isso, precisa ter pouca gente para eu ensinar. Uma outra coisa que eu queria destacar é essa questão das altas habilidades, né? Às vezes a criança é extremamente talentosa e eu ouço muito essa coisa de que o aluno... Não, mas ele começa... a mãe traz a criança aqui que a professora não suporta mais, não aguenta mais, porque ele conversa muito, ele atrapalha todos os alunos. Eu falo, e as notas dele? Não, as notas estão ótimas. Tá, mas aí ele atrapalha todo mundo, conversa com todo mundo e mesmo assim domina o conteúdo? O que significa isso? Que esse conteúdo está muito fácil para ele. Porque se eu converso o tempo todo, não prestei atenção no que você falou, mas quando você me pergunta, eu sei, ou eu já sei de casa, já estou trazendo de casa, ou aquilo foi tão fácil que em 2 minutos que você falou eu já peguei. Então essa criança precisa de um estímulo. Aqui entra também essa questão da estimulação individualizada, do plano de ensino individualizado, que seriam progressos. Quer dizer, você aprender, você dá um espaço para aquela criança explorar um pouco mais os potenciais que ela tem. Né? Então, às vezes, né, hoje a gente tem muito recurso de informática, mas eu imagino também montando maquetes, projetos, trabalhos de campo e pesquisar alguma coisa, né? Tem uma experiência de uma escola em Berlim que ela lidava com os alunos associais, de famílias associais que eles chamam, né? Famílias de imigrantes, pessoas que tinham problemas, e era uma escola onde eles canalizavam os alunos que já tinham reprovado, que ninguém queria. E aí eles começaram a usar um método diferente, que era dar para cada aluno o assunto que lhe interessava e o aluno iria pesquisar. Então uma se interessou pela pele, então ela foi fazer pesquisas sobre a pele, depois ela deu realmente uma aula sobre aquilo, mas não é que ela ficou sozinha pesquisando a pele, ela foi guiada como se pesquisa, como se procura conhecimento, como se entrevista, mas partindo do interesse dela. E o outro o interesse dele era macacos. Então ele também, partindo do interesse dele, ele foi elaborando e pesquisando, e com isso ele aprendeu redação, apresentação, falar em público, como se organiza um texto, como se organizam conhecimentos que eu colhi de diferentes lugares, né? Trabalhos em grupo com teatro, mas tudo isso os pedagogos já sabem. A questão é que a gente não são dadas as condições para que aquilo seja feito. Tanto as condições estruturais, arquitetônicas, como também em termos de serviço, né? Tem muita cobrança burocrática de preencher plano de ensino, preencher um monte de coisa, e às vezes você não tem tempo de fazer
Isso. Então, eu quero dizer assim que crianças com altas habilidades podem ter muita dificuldade de aprendizado e podem dar muito problema na escola, porque elas não têm interesse naquilo que está sendo ensinado, porque às vezes os interesses delas são muito individuais e o professor não acompanha. Por exemplo, o interesse da criança é sobre os dinossauros, sei lá do que, ou eu tinha um aluninho, o interesse dele era sobre as baleias, né? Às vezes as perguntas não têm a ver com o conteúdo e o próprio professor não está preparado para dar conta daquela criança. Porque aí aquilo começa a irritar, porque está muito fora daquilo que ele sabe, porque na realidade o limitado é ele. É verdade. E além dele ter a limitação, ele está em circunstâncias muito limitadas. Então acho que muitos dos problemas poderiam ser resolvidos se a gente abordasse essas técnicas de aprendizado, mas isso exigiria uma mudança muito grande no nosso sistema. É uma mudança política, inclusive, né, doutora? Porque a gente vê sempre nas redes sociais os comentários de que o médico fulano de tal, com mestrado em tal país, ganha tantos reais por mês, enquanto que o professor que o alfabetizou e que deu, né? Então, ou seja, a profissão do professor está desvalorizada. E se não fosse o professor, você não seria uma doutora hoje. Sim. Não é verdade? Sim. E aí admiro muito as pessoas que buscam conhecimento, como é o seu caso, que não parou só fazendo curso de medicina, mas saiu fora do país, né? Fez o doutorado e você é doutora de fato, né? Pelo título adquirido. E eu falo assim, a raiz do problema às vezes está realmente na educação, que precisaria ser revista, né, doutora? Mas ainda falando sobre esse assunto do transtorno de aprendizado, quando os adolescentes, né, estão indecisos com relação ao que eles vão fazer na carreira profissional, existe aquele teste de aptidão, né, doutora? Você acha que aquilo funciona? Imagino que sim. Imagino que sim. Esse teste ele é feito pelo psicólogo, né? Só o psicólogo pode aplicar. E ele tenta, então, a partir de diferentes perguntas, os interesses da pessoa. Na realidade, ele torna transparente os interesses que a pessoa tem naquele momento e que vem tendo nos últimos tempos. E mostra também as habilidades que ele tem. Mostra as habilidades que ele tem, sim. Eu acho que funciona. E também pode demonstrar a deficiência ou transtorno? Não, esses testes eles não são, aí seriam outros testes para diagnosticar e entender onde estão as dificuldades específicas, aí já são outros testes, também aplicados pelo psicólogo. Ah, entendo. Bom, e o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora, agradecer o espaço aqui do Instituto de Neuropsiquiatria, né, que traz o nome dela, a doutora Elizabeth Castelon. É um lugar maravilhoso para você vir e conhecer, e você que já conhece, né, então você já sabe tudo que tem aqui. Tem um espaço de terapia, tem reuniões, né, periodicamente com pacientes, e é festa, é alegria, é entretenimento. Eu espero que você tenha gostado muito do programa e conto com a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.